Gravando! Sejam bem-vindas, boa noite mais uma vez. Essa ação aqui faz parte do projeto O Ódio, Meu Amor, financiado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo e realizado aqui em parceria com a Jasmim Produção Cultural, que hoje aqui está representado pela representada pela Mariana. Minhas produtoras, pessoas queridas, importantes nessa vida. Gente, eu quero começar a noite de hoje falando o seguinte. Hoje, dia 1º de outubro, fiquei sabendo que às 18 horas a gente começou uma lua cheia em Áries. Paula, que papo é esse de astrologia? Virou astróloga agora? Não, ainda não virei astróloga. Mas eu sigo muitos astrólogos nas redes sociais e eu gosto, né, dessas coisas. E fiquei sabendo disso, e a hora que eu ouvi isso, porque é o seguinte, a lua cheia em Áries, não briguem comigo, eles falaram o seguinte, é o ápice energético emocional. Eu falei, ó céus, bem no dia da nossa conversa. Uau. E não só isso, a lua, ela é a que rege as nossas águas internas. Eu falei, bom, parei por aqui, porque eu gostei muito dessa imagem, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. O que são essas águas internas, esses rios, mares, sei lá, pocinhas, chafariz, né? A gente tem muitos rios internos. Para mim são os nossos afetos, né? Podem ser os nossos afetos. Eu gostei muito dessa imagem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu tenho a felicidade de ter dois convidados especiais, que é a Janaína Leite, que é atriz, diretora e dramaturgista, e o Caio Prado, que é cantor e compositor. Bem-vindas, meus queridos. Boa noite. Cheguei mais. Boa noite. Boa noite. Paula, boa noite, Caio. galera. Boa noite. Demais que vocês aceitaram esse convite, essa empreitada. Essa daqui é a terceira noite de conversa sobre esse afeto que me fez gravar um disco, né? Loucura. É a penúltima mesa de uma série de 4 mesas que a gente está fazendo aí pelo PROAC. Essa coisa desses afetos, dessas águas, eu gostei muito dessa imagem, porque eu fiquei pensando, poxa, a gente vai falar sobre processo criativo e a gente, que é artista, lida o tempo inteiro com afeto, né? A gente lida o tempo inteiro. Os afetos são o nosso material de trabalho, né? A gente está o tempo inteiro lidando com essas subjetividades. Isso, só um minuto. E aí, eu falei, puxa, tem tudo a ver, né? E aí falei, tá, beleza, a gente artista lida com isso o tempo inteiro, né? Como se fosse, pelo menos para mim, é um filtro, inclusive é um filtro da maneira como eu enxergo o mundo, né? Eu não consigo nem separar muito a arte que eu faço da maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu fruo esteticamente, enfim, a vida, tudo, de modo geral. E aí, beleza, o que acontece quando você se depara com, né, esses afetos? O que acontece quando você se depara com um afeto como ódio? Então, eu fiquei com muita vontade de perguntar isso para essas pessoas, né, dentro dos processos criativos delas. E tenho vontade de contar um pouquinho também desse processo criativo pelo qual eu passei para chegar em Petróleo. Eu sei que tem um monte de gente que já ouviu eu falar isso, hoje é a terceira noite, né? Então talvez eu repita algumas coisas, mas eu prometo tentar usar novas imagens. Então, o que aconteceu, né? Me deparar com um afeto como esse, o ódio. Ah, legal. Tá, por que o ódio é tão mal visto? É óbvio que o ódio é mal visto, porque o ódio, como ele se apresenta pra gente, ele se apresenta apenas nessa forma violenta que mata pessoas diariamente, essa forma onde o fato de você ser diferente, não fazer parte da mesma realidade que a minha, faz com que você tenha que ser cancelado. Então, esse ódio, é óbvio, ele é péssimo, né? Ele é horrível, a gente sabe disso. Mas quando eu fui estudar, eu cheguei na psicanálise, né? Lógico, quando eu entendi que o que eu estava sentindo era ódio, eu falei, deixa eu dar uma olhada, o que é isso daqui? O que está acontecendo? E na psicanálise tem uma coisa de olhar para o ódio, a psicanálise tem uma coisa de olhar para o ódio como... O ódio é, como todos os afetos, ele é importante para o ser humano. A gente não pode simplesmente
cancelar o ódio, falar assim, não, ele não pode existir. Isso não existe para a psicanálise. O que a psicanálise fala é, existe uma dose desse ódio que é extremamente saudável e importante para processos de transformações internas, para amadurecimentos, para passar por fases, enfim. E depois eu fiquei pensando, gente, a gente é realmente muito mal resolvido com esse afeto, a ponto de, quando ele vem à tona, ele é só desse jeito. Então tá, você fica lá escamoteando, joga lá para debaixo do pano, finge que nada está acontecendo, não olha para o que você está sentindo, e quando vem à tona, ele tipo extermina. E tem o que para mim é pior, e a gente tem vivido isso, né? Diariamente a gente tem notícias, a gente coleciona notícia sobre isso. O ódio aparece como uma falsa maneira de se expressar. Isso aqui é meu direito de me expressar. Não é, não é. Você está cometendo um crime de ódio, tá? Então, acho que eu realmente entrei nesse universo e fiquei pensando, puxa, por que a gente não... Por que eu nunca pude sentir ódio, né? Por que a gente, como sociedade, escamoteia esse afeto? E daí eu cheguei a duas conclusões. Uma individual, pessoal, que eu venho de uma criação cristã do interior do Brasil, onde eu, sei lá, gente, eu fui coroinha, eu coroei Nossa Senhora, eu cantava na igreja. Isso fez parte da minha história, legal, mas eu entendi que parte desse meu renegar, desse lugar, tipo, você não pode sentir ódio, vem daí. E eu sei o quanto isso foi horrível, né? Foi péssimo. E um outro ponto que eu acho que a gente também vive, o sistema capital que a gente vive, né, faz com que a gente tenha que produzir, ponto. Tempo é dinheiro, produz. Não pensa sobre o que você está sentindo, não pensa, porque isso não é lucrativo. Então, enfim, eu cheguei a essas conclusões nesses meus mares, rios internos. Depois posso até falar um pouquinho de como essas águas, essa imagem desses rios resultaram em canções em petróleo. Só que aí eu cheguei num ponto como artista que assim, beleza, querida, olha que bonito o seu drama pessoal. Olha, você está aí sofrendo, entendendo o que você está passando, tá, mas isso é interessante para as pessoas? O que faz, você acha que você tem o direito de fazer? Por que você acha que você tem o direito de falar sobre isso? Eu tinha muito medo de não conseguir sair desses dramas pessoais. Mas quando eu parei e entendi a importância que a gente a importância de se conversar sobre esse afeto, o ódio, eu falei, bom, acho que tem alguma coisa aí que me interessa. É um assunto realmente muito delicado, por esses motivos todos que eu falei, mas que quando eu cheguei nessa imagem do petróleo, que não é uma metáfora minha, deixar bem claro, inclusive a Jana está aqui para... É a prova viva disso, a Janaína, ela era atriz dessa peça Petróleo, que eu fiz em 2014 num projeto... acho que eu não vou nem entrar nessa coisa, mas enfim, eu tive a oportunidade de falar esse texto de Petróleo, que a primeira montagem dessa peça a Jana fez. E esse texto se chama Petróleo, é um texto teatral do Alexandre Dalfarra chamado Petróleo. E nesse texto ele usa o petróleo como metáfora do ódio. Então, quando eu entendi que o que eu estava querendo dizer era ódio, eu estava sentindo era ódio, eu falei, nossa, eu quero transformar isso num disco. E daí lembrei dessa peça, Petróleo, e pensei, nossa, esse nome é muito foda, desculpa, foda. É mesmo? Falei, vou fazer um disco que chama Petróleo. Então, gente, é isso. O petróleo foi a maneira que eu encontrei para tentar escoar o que eu estava sentindo, escoar um pouco desse afeto ou dessas profundezas que eu fui aí, né? Desde que eu me deparei com esse afeto super delicado e difícil de lidar e ao mesmo tempo importante da gente falar.
E fiquei muito me perguntando, e também já vou jogar a bola para vocês, que privilégio a gente poder trabalhar com isso, né? A gente poder botar em cena, fazer um disco, falar sobre isso. Ainda tem gente que vai lá e paga para assistir, tem gente que não paga também, tem gente que não vai também, né? Sei lá, o teatro é uma outra realidade, mas desse privilégio, né, da gente poder trazer à tona essas coisas, parar para pensar sobre isso. E queria um pouco que vocês contassem sobre os processos criativos de vocês e a relação que vocês têm com esse afeto, ou o que vocês gostariam de dizer sobre esse afeto, ou, sei lá, o quanto vocês, sei lá, querem falar, Paula, você está viajando, você é doida, garota? Então é isso, gente. Eu paro por aqui. Se eu desaparecer é porque minha internet está um terror. A Claro não me patrocina. Tá difícil. Então, se eu cair, vocês continuem o barco, tá bom? Que a sala não vai cair. Eu caio, mas a sala não. Então é isso. Fiquem à vontade. Vocês têm que desnegociar o microfone, senão não vai dar certo. Quem vai começar? Quem vai começar? Caio. Começar a Jana. Ó, a Jana. A Jana não quer começar. Gente. Tá, então eu vou começar. Eu vou fixar seu vídeo. Sim, puxando o assunto astrologia que você trouxe a Lua, a gente está com essa Lua cheia em Áries, muitas emoções. Áries é a faísca, né? O primeiro signo do zodíaco, a faísca, a revolução, onde tudo começa, do ciclo, né? E é muito sobre isso, sobre lidar com os nossos sentimentos, de deixar fluir, de mais do que deixar fluir, de tentar entendê-los, né? Porque se você não pensar os seus sentimentos vão te pensar, entendeu? Eu creio muito nessa questão. A gente precisa pensar os nossos sentimentos. Para a psicologia, é bem isso, porque se a gente não pensar, esses sentimentos nos destroem. E é exatamente isso que acontece. O ódio, ele pode te destruir. E aí, completando o que você falou no final sobre o privilégio que a gente tem na arte de poder abordar em processos criativos, abordar essas paixões do ser humano, é um privilégio e é uma dádiva, né? É uma dádiva e é uma função social. É uma função... aqui falaram aqui, Lua cheia em Áries, Marte retrógrado. Temos uma cadeia aí de coisas acontecendo, com um ciclo agora de Libra. Então, vamos tentando balancear nessas emoções todas. Muita insônia, né? Muita gente reclama de insônia em Lua cheia. Eu fico acordado, olhando assim, não reclamo da insônia, não. Eu sinto insônia, mas fico ali, gente, beleza, a Lua está influindo. E a Lua influi mesmo, porque a gente é nada mais que um corpo celeste no meio do cosmos, né? Então a gente tem que estar ligado. Então, falando da arte, eu acho que a arte, ela tem o privilégio, a dádiva e a função social. A função social de discutir esses sentimentos que são jogados para baixo do tapete na sociedade moderna. Essa sociedade moderna é uma sociedade, como você disse, Paula, muito bem, é uma sociedade construída socialmente, cheia de tabus. É uma sociedade, tratando-se do Brasil, é uma sociedade a partir de uma influência cristã, né? Uma ideologia cristã, onde o ódio ele é suprimido, né? E ele é uma construção social. Eu lembro muito bem também na minha criação, hoje eu sou... não tenho uma religião definida, frequento a Umbanda por questões de relação com as matizes afro-brasileiras e tenho essa identificação por conta do recorte racial muito grande, é com quem me identifico, mas fui criado numa igreja cristã, né? Numa igreja cristã e passei pelo catolicismo e fui para o espiritismo. Lembro muito bem, dentro de uma mesa
do kardecismo, né, de Allan Kardec, com tantos questionamentos racistas que a gente encontra na sua história, eu lembro de uma mesa, eu tinha em torno de, sei lá, não vou te saber a idade, mas eu tinha 8, 9, 7 anos de idade, e era um domingo, né? E eu naquela dentro do centro espírita, há uma pergunta na mesa sobre, eu acho, gosto, afetos, e eu respondo que eu amava uma coisa e odiava matemática. Eu fui completamente reprimido. Completamente reprimido. A líder religiosa na mesa, ela me fez crer que aquele sentimento era completamente errado. Eu fui suprimido com 8 anos, 7 anos de idade por dizer que eu odiava matemática. E eu me recolhi o meu sentimento. Eu não pude abordar aquele ódio de matemática. E é muito isso. O ódio e o amor são construções sociais. São construções sociais dentro de uma estrutura, na sociedade moderna, do capitalismo. O capitalismo é que constrói o amor. O capitalismo é o que constrói o ódio. Ou seja, se isso é construído, há uma relação de poder entre as duas coisas. Você ama uma coisa, você odeia uma coisa. Dentro disso, eu acredito nas paixões salutares do ser humano. As paixões salutares do ser humano são essas paixões que vêm e vão, de acordo com o nosso corpo celeste que é influenciado diariamente por 1 milhão de coisas, né? Por 1 milhão de coisas no universo, no cosmos muito grande. Então, eu creio que essas paixões salutares do homem, elas precisam ser pensadas e entendidas como sentimentos. Na filosofia, a gente leva para, pensando na filosofia de Spinoza, que é um grande percussor dos afetos, a filosofia ela trata o afeto como passivo e ativo, né? E aí é a grande questão. De onde vem esse ódio? Ele é passivo ou ele é ativo? Ele é passivo a ponto de te destruir e destruir a quem está próximo de você, porque você não vai entender ele e você vai abordar esse sentimento reprimido que é construído socialmente, estruturalmente por razões de mercado, de mundo. E você não vai trabalhar ele a ponto de cometer um crime de ódio, que é matar uma trans apaulada na rua. Ou você, enquanto cristão, heteronormativo, criado sobre uma estrutura machista, racista, você vai procurar entender esse sentimento de desconhecer o outro e, por alguma razão, sentir alguma coisa torpe, que talvez seja o ódio, a liberdade do outro. Você vai procurar entender isso, da onde vem esse sentimento que você odeia o outro, porque o outro é mais livre do que você socialmente. Se você procura entender essa razão que poderia fazer você cometer um crime de ódio, eu coloco como um afeto ativo. Eu coloco como a possibilidade de você trabalhar este sentimento e entender as razões que te fizeram a levar a ele, entendeu? Então, na filosofia, a gente trabalha com esse tipo de afeto, em todos os sentimentos, seja o medo, seja a coragem, seja o amor, seja o ódio, entre passivo e ativo. Esse sentimento ele vai te destruir, vai te encurralar a ponto de você se autodestruir e aos que estão em torno de você, ou você vai se apoderar desse sentimento, entender as matizes, as raízes, as águas, como a Paula falou, esses fundamentos que estão em você, que muitas não, a maioria das vezes são sentimentos a partir do meio que te influencia socialmente, macropoliticamente. Você vai procurar entender esse sentimento para você
passar por eles e falar, não, isso vem daqui por isso, isso, isso. Então, eu não vou cometer este crime de ódio, eu não vou cometer esta fala preconceituosa, racista, machista, misógina, porque ela é decorrente de um ódio reprimido que está diante de uma macro política que vem antes de mim. Então, eu compreendo isso como um afeto ativo. Dentro disso, eu começo a pensar na arte, né? A minha música nasce do ódio. Eu estou vestindo, por acaso, sinceramente, esta camisa que está escrito: a placa de censura no meu rosto diz não recomendado à sociedade. Não recomendado, essa composição que eu compus em 2011, ela nasce de um não da sociedade. Ela diz, a sociedade me impondo que você não é aceito aqui porque você é um pervertido, mal amado, viado, você tem um estereótipo afeminado que não encaixa nesses padrões que a gente está buscando. Então, você não é recomendado para o que a gente está procurando. E o que acontece comigo? Num primeiro momento, a raiva, o ódio, a tristeza é tomado conta de mim, a ponto de eu esse não é um não televisivo, né? Eu participei de um reality quando estava no início dos reality shows, na Rede Record, e eu lembro que quando eu saí dessa entrevista, dessa audição, e recebido esse não, eu sofri muito. A minha mãe foi me buscar e eu falei para ela que eu não queria mais cantar, eu não queria mais fazer arte. Então, em dado momento, eu estava me automutilando por aquele não, por aquele ódio que me impuseram. Só que aquilo foi se trabalhando dentro de mim com essa dádiva, com esse serviço, com essa transcendência que a arte tem de abrir uma abinha na nossa cabeça, abrir uma aba na cognição, na nossa consciência expandindo, a arte se reverberou dentro de mim a tal ponto, e esse ódio se reverberou dentro de mim a tal ponto em que eu falei, opa, é um não que eles estão me dando, então eu vou pegar esse não e vou me apropriar disso. Se eles estão me dizendo que eu sou não recomendado, então eu sou não recomendado. Eu vou transformar isso em potência, que é exatamente o que a filosofia, que eu tanto defendo e procuro entender, e que eu acho que deveria ser o substituto a vontade do ser humano de procurar sentido, porque o ser humano vai procurar sentido aonde? Na religião, né? E a religião traz vários tabus, vários preconceitos, é uma instituição dotada de tabus, racismo, misoginia, que são a forma com que a religião tem de manter e perpetuar o quê? O poder. Então, eu sou a favor dessa substituição da filosofia, e a filosofia me salva várias vezes entendendo como eu posso pegar esse sentimento e transformar em potência, em Deus dentro de mim, em potência ativa. É um ódio que poderia ser um afeto passivo e me automutilar, mas que eu pego esse ódio, pego esse afeto e transformo em potência. E nasce não recomendado à sociedade. Isso cria ressignificações. Então, eu vejo muito nesse lugar. Antes de entrar aqui, eu estava ouvindo o disco de Paula Petróleo. O disco é bárbaro, né? A gente conhece. E pela sonoridade e por esse tema. Por abordar versos maravilhosos, né? O ódio, o meu testamento, meu juramento. A primeira música falando desse ódio é a minha paixão.
O ódio é a minha paixão. O ser humano é movido a paixões o tempo inteiro. Estamos em 2020, onde a política, a polarização entre ódio e amor, odeio, gosto, dou biscoito, cancelo, está acontecendo o tempo inteiro. Só que a gente entrou, a nossa geração ainda está num limbo da falta de entendimento que o juízo de valor, esse julgamento a todo custo, ele é um julgamento burro. Ele é um julgamento sem dialética. Ele é um julgamento que não prevê uma observação do objeto, uma contestação do objeto e uma superação do objeto. Sendo objeto nós mesmos, né? Nós, seres humanos, sim, enquanto objetos. Então, a política de cancelamento é um exemplo muito claro disso. As pessoas estão preocupadas em cancelar o outro por N motivos. É óbvio que não há mais espaço para falsas demagogias, para perpetuação de crimes de ódio, para crimes, para preconceitos, para piadas disfarçadas, enfim, de bilhões de coisas. Não há mais espaço para isso. Eu creio que sim, uma blogueira que ganha milhões de seguidores vendendo a vida saudável deve ser, sim, cancelada quando diz foda-se a vida em plena pandemia. Há um choque de coisas aí. Porém, é necessário entender de onde vem esse cancelamento. Esse cancelamento ele precisa ser entendido com cognição, até porque estamos em pleno processo de aprendizado. A gente está num processo de aprendizado onde nós, seres humanos, a humanidade, não está dando certo faz tempo, né? Nós estamos sendo extintos. Então, o cancelamento nada mais é do que uma abordagem do ego, uma vontade de cancelar o outro para satisfazer o próprio ego nas redes sociais. Então, ele não vem de uma superação e entendimento dos tabus. Ele vem apenas da vontade de se sentir juiz de todas as coisas, o tribunal de todas as coisas. Dentro disso, encerrando esse assunto para mim de política de cancelamento, que para mim a Paula trouxe isso, e eu acho que representa um pouco, representa bem o fluir dos sentimentos. Agora, mais cedo, um pouco, eu recebi duas comentários horríveis no meu Instagram, me criticando, e aquilo, por muito tempo, eu, pisciano, que sou acostumado a ser trouxa, eu sou muito afetado. Eu sou muito afetado o tempo inteiro. Eu sou oceano, né? Então, eu absorvo tudo. Então, para mim, ser artista hoje nas redes sociais, ser um influenciador, me acarreta em muitos comentários negativos, em que muitas das vezes eu sofri com isso. Hoje eu peguei 2 comentários mais cedo e respondi imediatamente com flores. Não que eu faça isso várias vezes. Às vezes eu dou paulada em bolsominion. Não, paulada, né, no sentido, né, figurado. E na retórica da fala. Mas eu também deixo passar, né? Eu também deixo passar porque entendo que o ódio alheio é um ódio reprimido, um ódio que não foi trabalhado e transformado em verdadeiramente uma potência ativa capaz de produzir algo para todos nós. Então, não devemos reprimir esse sentimento
que é um sentimento construído socialmente, assim como o amor. Nossa, Caio, vamos lá. Vamos lá, Janaína, agora é com você, meu bem. Você pega isso daí, pega a Não, bolinha, não, joga não lá em quero. Não quero cima. mais. Eu vou embora. Não quero mais falar depois do Caio. Ah, Caio, que obrigada, Caio. fluxo, caralho. Que maravilha. Você vai assim, que lindo. Que lindo. Cruzando o seu trabalho com filosofia, com astrologia, eu sou incapaz. Maravilhoso, incrível. Enfim, vou tentar fazer alguma coisa aqui, gente, agora. Mas a gente poderia ficar aqui, já temos bastante coisa para pensar. Mas que legal, enfim, tem vários fios depois que a gente pode puxar da sua fala para, né, ódio, burrice, ódio, vaidade, ódio, paixão, tem tanta coisa no ódio, né, que é tão legal. Mas, enfim, eu fiquei pensando muito, nossa, eu fico muito em crise com essas lives, né, tem que pensar o que vai falar, eu, gente, o que eu vou falar? Eu não sei mais falar sobre nada, assim, eu ando meio em crise com tudo, assim. Mas foi muito bom ficar pensando, assim, né, com o convite da Paula. Obrigada pelo convite, Paula, de novo. Que massa. Pensando, né, falei que fazer um exercício real mesmo, tá? Qual é que é, né? Não sei teorizar sobre o ódio. Faz muito sentido tudo isso que vocês estão falando, né? Acho que tem algumas coisas também que posso pensar de forma mais ampla, assim, mas fiquei tentando localizar mesmo, assim, o ódio em mim, assim, como é que já me habitou esse sentimento, né, esses sentimentos sombrios, né, das águas turvas, outros sentimentos, né, que a gente lida mal, vergonha, inveja, autoestima, né, sentimentos, né, ódio, que a gente lida, não são sentimentos nobres, né? O ódio ainda consegue transformar em alguma nobreza, né? Quando a gente leva o ódio para os impulsos revolucionários, né? Mas tem vários outros sentimentos que são muito sombrios, porque eles são inconfessáveis, assim. Mas acho que o ódio muitas vezes sim, também, né? E fiquei vasculhando isso. Mas só antes, lembrei de uma coisa, ouvindo vocês dois falarem, né? Os dois falaram da infância, essa infância interditada, né? Os sentimentos, muitos sentimentos são interditados, muitas expressões são interditadas na infância, né? Onde começa ali um monte de neurose, recalque e tal. Mas aí eu lembrei de uma cena, tem uma educadora que ela chama Teresita, que é uma educadora famosa, ela já é bem senhorinha, acho que espero que esteja viva ainda, mas deve estar com seus 90 anos, que é uma educadora infantil. E tem uma cena famosa, uma situação dela que está num documentário, e ela lida com crianças muito pequenas, né? Ela é uma cidade matriárquica, ela fica ali no meio da escola, as criançada causando em volta dela, ela está sempre do lado, né? Esperando o momento dela intervir ali, e muito silenciosa, e de repente uma criança, lembrei porque tinha uma situação de uma criança, de um menino, que ele estava enfurecido e estava quebrando tudo, estava, né, batendo, estava quebrando as coisas. Ele começou a quebrar uns tijolos que tinha ali na escola, uma escola meio de terra, uma escola alternativa e tal. Ele começou a quebrar uns tijolos vermelhos, tijolos de barro. E a Teresita, ao invés de impedir, ela esperou, ela viu, deixou ele quebrando os tijolos. Quando ele foi se acalmando, eu estou reproduzindo a situação meio de memória, faz muito tempo que eu conversei sobre essa cena, ela chamou o menino, né, e o que a gente faz com isso agora? Estava tudo quebrado no chão, todo aquele monte de tijolo vermelho, o que a gente pode fazer com isso agora? E o menino ficou paralisado, né, e tinha outras crianças olhando, assustadas, e ela começou a propor uma pintura. As crianças começaram a pegar o tijolo do chão e começaram a pintar a parede da escola com aquele barro. E o menino demorou para sair daquele estado, mas foi das crianças pintando. E aí ele começou a entrar. Ela falou, viu, a gente está pintando com o seu ódio, a gente está fazendo alguma coisa com o seu ódio. Então, nossa, me emocionou muito porque eu tenho filhos pequenos, né? Eu estava falando dessa situação por conta desses sentimentos das crianças que a gente fica tentando lidar e não moralizar e não cercear, né? Mas eu, conversando disso com uma amiga, eu falei, caramba, né? Tanto a possibilidade de expressar esse ódio, entender que ele precisava e o que você faz com isso, né? Vamos pintar com esse ódio, assim. Eu achei um exemplo fantástico, assim, de como esse jogo entre não reprimir e produzir algo a partir de, né? Não moralizar os sentimentos que a gente considera nocivos, ao mesmo tempo tornar eles uma força
de movimento, porque também esses afetos muitas vezes eles viram paralisia, neurose, né? É muito difícil e a gente vê isso hoje, né? Toda essa descrição que Paula faz, que Caio faz, né? A gente vê esses afetos como paralisia, como neurose, como afronta, né? E uma forma de se colocar rígido diante de um outro que você pretende rígido também, assim, né? Então, que eu acho que é o que a gente tem vivido de forma muito, muito dura, assim, nessa polarização, né? Que é um embrutecimento total do outro, de si mesmo, a partir dessas afirmações rígidas de posição, né? Então, fico pensando como a gente consegue, sim, fazer os nossos gestos de revolta e perceber ali o que é que a gente consegue construir a partir de alguma maneira, né? Mas, enfim, lembrei dessa situação. Mas eu fiquei nesse exercício essa semana, assim, de vasculhar o ódio, assim, É bom que eu tenho uma memória muito ruim, assim, então eu vou esquecendo, assim. Eu falei, nossa, eu acho que eu odiei pouco na vida. Eu fiquei, não, acho que eu odiei pouco. Fiquei procurando, assim. Mas eu lembrei de uma amiga minha que fala isso, assim, não, você esquece muito, mas você passa pelas coisas e depois você esquece. Que bom ou que ruim, assim. Mas, porque vamos falar de processo criativo, né? Eu fiquei tentando pegar, né, onde que esses afetos mais sombrios, essas águas turvas, foram fundamentais, assim, para um caminho criativo que eu fui tomando, assim, né? Eu faço teatro desde muito, muito, muito nova e tenho uma trajetória de teatro de grupo, né, com a Paula, 20 anos num grupo que é o Grupo 19 de teatro, né? E que trabalhou, eu considero, por muito tempo, de uma forma mais solar, assim, procurando os bons afetos, os afetos mais nobres, assim, né? E depois, não, a gente começou a procurar outras coisas, né? Com teorema, com outros trabalhos. Mas teve um momento muito longo da trajetória, onde a gente tentava ali, eu acho, pelo menos da maneira como eu enxergava o processo, era uma certa superação fácil de alguns lugares que tem a ver com a contradição, que tem a ver com essas sombras que nos habitam, né? E eu acho que muito de um trabalho, de uma via que eu fui pegando, tinha a ver com essas zonas turvas, né? Não elaboradas, que eu acho que geravam em mim muita rigidez, né? Você falou do petróleo, eu lembro que o primeiro exercício de cena que eu propus para criar uma personagem que eu fazia, que era uma personagem muito irada, que gritava, ela latia praticamente o tempo inteiro na peça. E eu levei justamente como primeiro exercício de cena para ela. Gente, desculpa, vocês precisam assistir essa peça. Eu sou contra assistir peça gravada. Agora, em tempo de quarentena já era, né? Mas eu nunca gostei nunca gostei de assistir peças gravadas. Mas Petróleo eu nunca vi ao vivo, porque a peça não entrou mais em cartaz. E por causa do projeto que eu ia participar, eu fui obrigada a assistir. E eu amei a peça gravada. Tem ainda, não tem? Dá para assistir. Tem, olha, bom saber. Vou botar lá para geral aí, porque a personagem da Jana era muito boa. Inclusive, eu queria fazer a sua personagem, que era... Não, a Lorraine, gente. A Lorraine. Chama Lorraine. E chama Lorraine ainda. Não, fui fazer quem? Fui fazer a que ficava olhando as formigas e falando do ódio. Maravilhosa. Então, não, para mim foi uma catarse fazer a Lorraine. E eu levei para fazer a primeira proposta de exercício dessa personagem uma focinheira de cão, de um Rottweiler, assim. E era isso, eu levei uma focinheira que era esse. E era com essa energia que eu ia para a cena. E para mim foi muito importante trazer o petróleo e muito importante a parceria, o encontro com o Dalfarra, porque acho que ele sempre se permitiu esse passeio pelos lugares muito turvos, sentimentos muito feios, né? Com todo... E foi muito importante esse encontro com ele, com a forma dele de pensar, né? E isso abriu lugares muito, muito, muito estavam querendo, né? E o teorema não, o petróleo foi essa primeira explodida, assim, uma cena muito punk rock. Foi a primeira bola preta que eu ganhei de crítica de teatro. Bola preta, não é nem uma estrelinha, bola preta, assim. Eu acho que a Veja São Paulo deu poucas bolas pretas na vida, da história da revista. A gente ganhou uma bola preta. Era uma peça muito estranha para aquele contexto. É uma cena que eu considero teatro punk, porque ela tem uma energia. Sabe você tocar com 3 acordes? A gente só gritava a peça inteira. Só que é uma atitude, assim, era um gesto, era uma coisa, assim, de se botar em cena. E foi muito bom essa possibilidade de visitar esse lugar do ódio, do desejo de destruição, né? Dessa coisa que
que eu, né, sempre tive uma parada com a mandíbula, com o maxilar, assim, não foi à toa que eu trouxe essa focinheira, né? Eu sou muito bélica em algum lugar, eu treto demais, eu passei muito tempo da vida tretando, assim, então tinha um negócio ali que estava precisando sair no teatro, porque o teatro permite que saia de um lugar também que é da brincadeira, que é do humor, né? A Lorena é tipo engraçada também, eu me divertia muito fazendo aquela ser humana, assim. Então foi muito legal descobrir essa possibilidade de você estar em cena investigando, brincando com o pior, às vezes com o pior de nós, do outro, assim. Então, né, sair também esse lugar meio nobre do teatro, sentimentos nobres, né? O horror tá sempre no outro, assim, né? Então, também descobri ali uma paixão pelo feio, né? Pela sombra que me habita, né? Acho que isso é uma questão, porque às vezes é muito fácil apontar a sombra do outro, apontar o ódio no outro, apontar a violência no outro. E acho que tem muito essa trajetória, assim, nesses últimos 12 anos, identifico muito forte, de encontrar a sombra em mim, assim, a sombra, né, os lugares feios em mim, assim, e aí tem muito a ver com vasculhar essas águas aí que você falou no começo, assim. Então, né, se eu pensar no meu último trabalho, que é o Stabat Mater, enfim, para quem não me conhece, que acabei que eu peguei uma via aí nos últimos 12 anos, uma pesquisa com documentário, com autobiografia no teatro, né? Então parto de lugares que poderiam ficar no drama pessoal, e é sempre esse esforço de desprivatizar, né, o pessoal, porque acho que o pessoal ele nunca ele é sempre político, mas a gente pode tornar ele privado. Então acho que tem um esforço, né, um esforço filosófico, né, como o Caio fala, de transformar o pessoal em político, né? Ele é, mas a gente privatiza, né? A gente privatiza e é um outro rolê. Então, esse esforço, né? Mas sim, tem um movimento muito nesse caminho que eu fui pegando, né? De partir dessas... Eu vi umas frases do disco, né? Você fala desse amor fermentado na dor, né? Você fala isso no disco, né? E várias coisas que você fala, né? O amor que é verdadeiramente implacável. Tem muitas coisas que eu fiquei, umas frases fodas, né? O irmão rejeitado do amor, que é o ódio. Porque eu fiquei pensando que aqui, ouvindo essa música particularmente, O Ódio, Meu Amor, que eu fiquei muito tocada, né? Entre o dito e o não dito. Tem alguma coisa nesse lugar do amor-ódio aí. Amor-ódio é um termo, inclusive, da psicanálise do Lacan, amor-ódio continuado, assim, que eu acho que é onde foi o meu motor principal, assim, porque eu fiquei fazendo esse exercício de voltar, né? Eu até procurei, eu encontrei um diário meu aqui, fuçando, e achei, 18 de agosto de 1997, que eu escrevi a primeira vez que eu senti ódio na vida, assim. Foi bem impressionante, assim, eu fiquei bem emocionada quando Nossa, Jana, que demais! De 97? Eu fiquei de 97, eu tinha 15, 16 anos aqui. E tem muito a ver com essa criação que eu fiz, que é o Stabat Mater, né? O Stabat Mater fala né, de estupro, fala de um monte de coisa, né? Mas fala de uma questão de violência de gênero muito forte, né? Pega essa matriz, Virgem Maria, selada, fechada, dessexualizada, né? Desse ideal feminino abnegado, né? Que é esse corpo passivo para o outro, e vai problematizando toda a mitologia, a mítica do estupro a partir daí, né? E vai desdobrando isso numa dinâmica, numa perspectiva que é muito pessoal, né? De como eu vivi essa violência na minha trajetória e como fui entendendo isso numa forma mais ampla, né? Com as questões de gênero que vem atravessando muito a minha pesquisa nos últimos 4 anos, sobretudo, assim. Mas aí eu olhei para essa citação, para esse trecho do diário, escrevi diários durante, sei lá, uns 20 anos da vida e parei quando eu estreiei o Conversas com Meu Pai, que é acho que um espetáculo que, né, é muito forte, porque ele é o anterior ao Stabat, eles dialogam muito diretamente, os dois trabalhos, né? Acho que não é à toa que eu parei de escrever os diários quando eu estreia, porque eu acho que os diários eram a minha forma de elaborar esse amor-ódio durante muito tempo. Era a minha forma de pintar a parede com tijolo, assim, durante muitos anos, assim. E aí depois o teatro começou a ser esse lugar, né? Então acho que por isso que eu parei de escrever os diários. Acho bem né, sintomático que tenha acontecido assim. Mas eu fiquei pensando mesmo na trajetória, eu falei, puta,
né? Porque tem essa situação, né? Do ódio está diretamente relacionado à cena de estupro que eu conto no Stabat Mater. Mas eu falei, puta, não foi isso que me fez criar, assim, porque é quase um ódio que paralisa, um ódio que enrijece, né? Um ódio que para mim ele tem a ver com alguma dimensão, não sei, ele para mim não, é como se eu não fosse fazer uma peça, não faria, talvez, não teria feito um trabalho se fosse esse só o sentimento. E aí eu fiquei buscando, na verdade, mais antes esse amor-ódio, que eu acho que é da onde a coisa realmente vem, assim, são de lugares, né, são chororôs muito mais longínquos, né, que tem aí com essas primeiras violências que a gente vê, né, ou tá aprendendo sem significar, né, tem um cara chamado Laplanche, que ele, da psicanálise também, que ele fala dos pacotes enigmáticos que a gente vai recebendo, né? A criança que é muito pequena, ela vai recebendo um monte de coisa que ela ainda não decifra enquanto significado. E tem um monte de coisa acontecendo no entorno dela, né? Que são tensões, né? São paixões que estão no ambiente que ela não tem como codificar ainda. Que pode ser ódio, que pode ser sexo, que pode ser milhões de coisas que estão acontecendo e ela não tem como codificar, né? E como a gente vai recebendo essas mensagens enigmáticas e a gente vai quase num golpe tardio, voltando e ressignificando, né? E relendo essas mensagens ao longo da vida das pessoas que a gente vai virando. E eu acho mesmo que o amor-ódio é a minha matriz, assim. É a minha matriz. Eu acho que eu sou artista por causa do amor-ódio. Eu acho que eu fiz esses espetáculos todos por conta do amor-ódio, por sentir pela mesma pessoa o mesmo tanto de amor e o mesmo tanto de ódio. E eu digo, é uma frase do espetáculo Conversa com Meu Pai, é um texto isso. E essa ideia combina na temática do incesto que tem no espetáculo, né? Como o amor e o ódio coabitam exatamente com igual intensidade no mesmo lugar, assim. E eu fiquei, foi forte ficar pensando isso. Eu falei, não é por isso que eu faço um espetáculo, por conta desse lugar esférico dos sentimentos. São sentimentos que eu não consigo fechar a conta. Porque nessa situação né, que eu conto no espetáculo, esse ódio desse registro do dia, de alguma maneira ele tá fechado, assim. Não tem mais nada ali. Ele é morto, é um sentimento pobre. Ele é só ódio mesmo. É só esse ódio de alguém que comete uma violência contra você e não tem, só precisa ser feito justiça, não tem o que discutir. E eu sinto que esse lugar direto, né, que não tem que discutir, que só precisa que o mundo fosse mais justo e que as bizarrices não acontecessem, eu não consigo criar a partir disso. Eu fiquei pensando que eu só consigo criar a partir de coisas que eu não consigo resolver, de contas que eu não fecho. E aí é isso que me move a ficar. E a ficar, né, ficar nos diários, a ficar nas paredes. Eu não teria gastado 20 anos de diário por conta de um estuprador filha da puta, sabe? Não teria. É por esses lugares onde fica dando nó, a pessoa que você ama e que você odeia, sentimentos que não cabem, né? Para mim, acho que isso é o combustível, assim, o combustível são essa possibilidade de entender as paixões como algo esférico, algo complexo, não essa redução dos afetos, a redução do outro, né? Então, acho que foi um pouco por aí que eu caminhei, assim, no pensamento. Eu falei, nossa, acho que o ódio puro, né? O ódio esse que tem toda a razão de ser e que é absolutamente legítimo, é quase como se eu não conseguisse produzir criação a partir disso. Sei lá, prefiro ir pra rua e tacar fogo num lugar, sei lá, e virar um carro. Mas são esses sentimentos que ficam habitando, que são placas tectônicas que custam a mover, que dão trabalho pra caralho, que é uma vida pra você tirar do lugar, assim, que eu acho que é onde eu falo, isso demanda trabalho, isso aqui vai precisar que eu faça uma peça, outra, um livro, um filho, uma árvore, amigos, uma janta e ficar ali, sabe, mexendo no rolê, assim. Eu acho que foi um pouco que eu consegui pensar, assim. Aí fui notando coisas, a gente pode agora de repente abrir o papo e ver como é que as coisas vão. Nossa, Jana, vão aparecendo. Muito, muito, muito bom. Inclusive essa coisa dessas zonas turvas, né? De você. É isso, mano. É isso. Eu acredito muito nisso. Concordo plenamente com você, porque no fim das contas, quando eu paro para pensar na situação de ódio, tipo, no momento que eu descobri que o que eu estava sentindo era ódio, não foi aquilo que me fez exatamente produzir. E sim, a enxurrada de coisas que veio junto com isso,
dentre elas o ressentimento, e na verdade foi a descoberta do ressentimento nesse processo que me fez sair de uma situação passiva e passar a ser um pouco mais ativa nas coisas que eu estava me propondo. Pegando um gancho nisso que você está falando das zonas turvas, eu fico muito emocionada de ouvir isso mesmo, assim, mesmo, porque eu fiquei pensando também que é isso, a gente tem visto, acho que o ódio sempre existiu, inclusive o ódio escancarado para as outras pessoas, isso sempre existiu, mas da maneira como a gente está vendo agora, eu acho que isso caminha junto com as redes sociais, né? Que é exatamente o lugar onde não tem espaço para a área cinzenta. Rui Barossi, meu amor, você está aí, né? O Rui Barossi, meu parceiro, ele é o cara que... essa é a fala dele, assim. Não tem espaço para zona cinzenta. Não tem. A pessoa, ela não está preocupada com o processo, ela não está preocupada com a história, é o curtir, o discutir, é o etc. É tudo isso que a gente sabe em relação a esse lugar, né? Quis fazer esse gancho, assim, com o final da sua fala. Nossa, isso é muito foda, Paula, porque eu tenho pensado muito nisso, assim, eu acho que a última vez que eu entrei numa discussão de internet faz pelo menos uns 4, 5 anos, assim, que eu entrei mesmo. E foi um negócio, eu passei, sei lá, acho que 4 dias consumida por aquele negócio, porque você precisa, não tem espaço, você falou da zona turva, né? A gente fala coisas, se revê, a gente formula de novo. Eu tô aqui conversando com vocês, tem o tom, tem o tateamento das palavras, tem a procura, erra, tem tipo, puta, Paula, nossa, não é, fala merda, não é bem aquilo. Eu elaboro de um jeito hoje, amanhã fala, nossa, eu saio, dou uma oficina, eu saio, fico mais 4 horas para falar, ai, mas falei de um jeito, não é exatamente assim que eu queria falar de, né, mas tem isso também, pareceu meio fechada, pareceu meio sei lá o quê. A gente tem tempo no encontro de mudar, porque a gente está mudando. Nossa, você fala do movimento, né? Que a gente pudesse preservar os afetos como uma ideia de movimento, porque afeto como rigidez, seja o amor, a ideia de um amor rígido que a gente vive, no que a gente entende por família, por casamento, é uma bosta de amor, porque não tem movimento, porque não se permite nem a si mudar, nem o outro mudar, né? Então, quando você fala que afeto tem a ver com o que muda, né? É muito, muito movimento, para mim faz muito sentido. Mas a internet, assim, eu não consigo, assim, e aí eu me retirei. É muito triste porque tem debates que são interessantes, mas eu descobri que eu sou incapaz de sustentar, assim, esse lugar. Porque você não consegue errar e minimamente entrar numa zona de contradição ou uma certa dialética, né, como o Caio falou, algum lugar que sustente coisas que podem ser, né, ser perigosas, né, um pensamento perigoso, um pensamento de dúvida, um pensamento de hesitação. É implacável. Implacável é a internet hoje em dia. Então, eu fico pensando como é que a gente vai humanizar, não sei se humanizar a palavra, mas como é que a gente vai fazer com esse espaço que é tão precioso, tão enorme, tão vasto, que pode ser tão rico. Não acho que fazendo como eu, me retirando, né? Não acho que é essa alternativa, mas como é que a gente consegue ocupar esse espaço e sustentar uma zona filosófica, porque, né, tem a ver com esse pensamento movente, assim, mas eu olho e eu fico meio em pânico, assim, porque eu não tenho conseguido ver, eu não tenho conseguido acompanhar o pensamento se movendo aí, porque é tão fácil de você ser amarrado e amarrar o outro, né? Porque você se defende, quer marcar posição, e é um jogo de ego, né? A questão, a lógica da lacração, é um jogo de uma afirmação de ego. Quando você vê o que você está defendendo ali, não é a bandeira, é a sua mão balançando a bandeira para mostrar o quanto você, não é nem mais. Aí você fala, do que a gente está falando? É um puta de um narcisismo absurdo, né? Onde não conta vencer o debate, conta dizer que você faz o debate, não que o debate aconteça. É uma coisa que eu fico ainda muito em choque, assim, sei lá, eu não sei muito como me mover nesse território, assim, em termos de produção de pensamento, que poderia ser vasto e rico pra caralho. Talvez seja, eu também não esteja encontrando as interlocuções certas nesse espaço, sabe? Eu acho super difícil. Para mim, está muito num lugar narcísico a rede social, assim. Ainda mais o artista, ele ainda é permitido isso ao artista, sabe? A essa exposição, a se colocar. Eu acho que tem muita gente que consegue fazer isso, né? Tem muita gente que é ativista, que consegue alcançar as pessoas. Eu fico vendo mesmo, sei lá, a Maria Homem agora, durante a quarentena, o quanto a Maria Homem, que é essa psicanalista que eu gosto muito, o quanto ela, tipo,
as redes sociais dela bombaram, assim, ela tá chegando para muito mais gente. Então eu fico pensando, puxa, olha que importante isso, olha que legal que isso está acontecendo. Tem um perfil que eu sigo que é Alexandrismos, é uma carioca, inclusive, que fala sobre gordofobia. Então você fala, pô, são pessoas que estão se colocando de um jeito que, sei lá, onde a gente estava falando sobre isso, né? Tem um esforço em tentar transformar o pessoal em algo político, sabe? Inclusive, fazendo um gancho disso, eu quero deixar claro que quando eu fiz a peça da Jana, que foi uma peça que mexeu extremamente comigo, assim, me tocou nesses lugares aí profundos. Eu lembro de, para mim, eu estava muito nessa crise de, beleza, como é que eu faço para transformar, então, o pessoal em político? Porque eu estava nessa, beleza, é o seu drama pessoal, querida, tá? Drama pessoal, de classe média branca, ainda por cima, sabe? E quando eu vi o seu trabalho, eu falei, cara, é isso, a gente dá para fazer, dá para levar a discussão para sair da pessoalidade e entrar no político, que no fim das contas para mim é o papel da, não sei se é o papel da arte, não vejo como papel, para mim é uma coisa que eu não consigo dissociar. Não consigo dissociar. Para mim a arte é política, ponto. Sabe assim? Caio, você está muito em silêncio. Gente, ó, quem tiver a fim de participar dessa conversa é super bem-vindo. Se quiser escrever no chat, escreve no chat. Se quiser abrir o microfone, falar oi, quero falar, fale, tá bom? Nós temos, Fala, gente. estamos para isso. A Jana puxou humanizar. Sim, humanizar é uma boa palavra. Sim, para mim. A tecnologia. A tecnologia, ela não vai voltar atrás. Nós fomos transformados em algoritmos. O capitalismo está próximo a transformar a mão de obra humana em máquina. E sustentar o lucro de 7% do mundo. E então, eu percebo que nessa quarentena, e a Paula trouxe um exemplo do alexandrismo, tem muitos exemplos. A gente tem muitos exemplos de pessoas realmente influenciadoras que, de fato, estão utilizando a tecnologia para levar, aumentar, para representar, mas não só representar, porque a representatividade ela não contempla tudo, mas levar esse conhecimento, levar a discussão da luta, da pauta antirracista, que é fundamental, o pilar para mover a estrutura da pirâmide social da sociedade, sobretudo no Brasil, onde nem sei te dizer hoje, assim, é muito, nem sei, né? Quando um representante negro da Fundação de Palmares é racista, enfim, é muito complicado. Então, assim, tem muitas pessoas na internet que a pandemia obrigou as pessoas a humanizar, sim, a tecnologia, humanizar isso aqui, humanizar essa comunicação. As lives, muita gente, né? Por exemplo, a Tereza Cristina, com as suas lives diárias, levando música, levando acalanto. É uma outra, se redefinir para que a gente usa a tecnologia é fundamental. E isso foi feito um pouco, mesmo que microcosmicamente, mesmo que estejamos caindo de novo na tentação do ego, da flexibilização. Já acabou a pandemia para a maioria das pessoas lá fora, já voltou o normal opressor que era antes. Por mais que isso já tenha acontecido, muitas pessoas foram tocadas nessa quarentena. Exemplo disso é isso aqui, é estarmos 29, 30 pessoas ouvindo, pensando sobre esse afeto que é decorrente de um disco, é decorrente de uma arte, é decorrente de um sentimento que a gente está em estudo enquanto ser humano, enquanto artista, porque é exatamente isso. Então, eu creio que humanizar, como a Jana falou,
E às vezes a gente, eu acho que eu travo também, nossa, humanizar essa porra desse iPhone que me consome 20, sei lá, 15 horas que o iPhone me mostra que você utilizou o tempo de uso dele. Humanizar o Instagram, uma rede social de pegação, o Grindr dos gays, o Tinder. Como que eu vou humanizar isso? A gente precisa entender isso, porque não vai voltar. A tecnologia não vai voltar e estamos sendo substituídos. Então, compreender o sujeito que está por trás daquela tela, que não é um algoritmo, eu acho que é a nossa grande missão, entendeu? Eu acho que é a nossa grande questão aí, entendeu? Total, Caio. Eu fico pensando, né? E quando começou a rolar essas coisas, o que é teatro, o que não é teatro, se live é teatro, não é teatro. Eu fiquei pensando que legal, né? O que o teatro, o que a arte tem a oferecer, tem a ensinar para a internet, tem a ensinar para o Instagram, tem a ensinar para a live. A gente que procura o encontro, a presença, o olho no olho, o estado, a duração, o tempo que não é o tempo do relógio, o tempo do acontecimento, né? O afeto. O que a gente tem para ensinar, e a gente tem uma puta função nesse sentido de trazer para esse lugar que é o consumo, que é o algoritmo, que é a vaidade, que é não sei o que, outros sentidos. Então, eu acho que vai ser uma tarefa também, acho que não tem volta, e qualquer tipo de nostalgia, de não serve para nada, mas a questão é, estamos aqui, óbvio que a gente assiste, sei lá, vocês quem viu aqui o documentário Dilema nas redes, dá um desespero, é um desespero. Você fala, gente, para tudo, joga o celular pela janela, você começa a ficar em pânico, assim. Eu comecei a falar, gente, quanto tempo que eu fico? Foi ver quanto tempo que eu fico na internet, assim. Mas não tem volta, e a questão é, e acho que é esse chamado também que se faz, como tudo, quando, né, tem os apocalipses todos, né, quando a televisão veio o apocalipse, como é que a gente vai dar uma dimensão ético-estética pro rolê? Vamos ter que fazer isso, vai dar o trabalho, porque é muito rápido. Isso, assim, há 20 anos atrás não tinha nada, menos. E, de repente, é muito rápido. As crianças, né? Eu tenho 2 filhos, um de 5 e 7 anos. Eles já têm essa cabeça. Não tem jeito, assim. Eles vão se subjetivar a partir desse universo. Agora, como todas as épocas, a gente vai ter que produzir pensamento, arte e filosofia a partir dessas ferramentas. E vão ter que se educar e formar as crianças a partir disso. Vai ter que ser um assunto da escola, vai ter que ser um assunto da arte. Né? A questão fica essas dicotomias, né? Qual que é a porra do assunto? Sei lá, mas assim, isso é um assunto. Quem tá aqui, como é que a gente humaniza quem tá ali, como é que a gente troca, como é que a gente se subjetiva nesse espaço, como é que a gente produz convívio nesse espaço. Vai ter que ser, porque também acho que não tem volta. Então, vai dar trabalho. E a gente vai ter que pegar essa função, assim. Você falou algo interessante. É exatamente isso. Como o teatro... O que o teatro tem a ensinar, o que o cinema tem a ensinar, se somos atores sociais, se tudo é continuação na live. Quando começou as lives, eu só pensava, gente, o povo vai ter que aprender a fazer cinema. Porque o que não é uma live se não um cinema? Se uma continuação do que você é, né? E é muito isso. E você falou, Jana, você tem 2 filhos. Gente, as gerações elas já estão, as gerações novas elas já vêm personalizados em robôs no sentido a virtualidade. E aí é uma questão, aí me lembra uma questão. A nossa felicidade sempre foi virtual. Em todos os tempos. Se a gente for pegar, estudar em relação à filosofia, a nossa felicidade sempre foi virtual. A nossa felicidade sempre foi uma imagem daquilo. A internet é isso, é a virtualidade. Então, é exatamente isso. Compreender essa humanização e compreender como aquele holograma que vai se formar lá... Vai fazer como... Oi? Uber. Como que a gente vai humanizar esse holograma que se forma do Her, né? Daquele filme Her? Como que eu vou transformar isso em humano?
porque a gente vive uma crise do humanismo. Talvez o humanismo não seja mais o humanismo, o pensar sobre o ser humano. Talvez isso não seja mais o que a gente... Talvez realmente isso tenha falido. E aí eu jogo para vocês. Se isso faliu, se é uma crise de humanismo, se a gente não tem mais a capacidade de humanizar e ter empatia e a alteridade na multiplicidade de nós enquanto espécie, enfim, não vou nem entrar nesse assunto que eu vou ficar louco. Mas se esse humanismo está em crise, o que a tecnologia pode nos ajudar? E aí eu respondo brevemente, de alguma maneira, ela me ajudou em um pouco. Sabe como? Ela me ajudou em aproximar, nessa pandemia, me aproximar de pessoas que nunca eu me aproximaria por uma questão de ego, por uma questão de vaidade. Hoje eu me vejo fazendo feats, hoje eu me vejo fazendo songcapes, que é trabalho, composição com outras pessoas, em que eu nunca faria, por uma vaidade de compositor e tal. Eu fiz 1 milhão de músicas em songcape pela internet. Ou seja, essa incapacidade da presença que a gente tinha antes da quarentena e que não era usada da forma, a gente tinha a presença de poder estar socialmente junto e a gente era fake, né? A experiência da pandemia e a tecnologia nos obrigou a fazer esta presença virtual em realmente uma presença, entendeu? E fazer a intersecção das bolhas, que é nada mais do que superar esse algoritmo, né? Ou pelo menos tentar, né, Caio? Eu fico até pensando que essa mesa é um exemplo disso que você acabou de dizer, pelo menos é uma tentativa de, né? Porque eu fico pensando que dentro do projeto, como eu escrevi, a gente não ia sentar para conversar sobre isso. Você não estava nessa mesa, entendeu? Ou mesmo eu pude conhecer gente que mora fora de São Paulo e conversar com pessoas que moram fora da minha bolha, fora desse lugar onde eu circulo. Queria dizer que a Tawane aqui, escreveu, Lua cheia em Áries e Marte retrógrado em Áries. Tawane, eu vou sorrir, eu não entendo nada do que significa, mas puro sangue no olho, o ódio vindo à tona com força. Maravilhoso. Só dando adendo, vindo com força, mas no entendimento dos nossos sentimentos, porque a retrogradação dos planetas sugere recolhimento, sugere pensar sobre. O Caio sabe o que ele está falando. Olha lá, o Caio sabe o que está falando. Aquele estudo... Obrigada, Caio. Maravilhoso. Aquele estudo que eu recebo diariamente também, todos os astrólogos, aí você vai que vai. E vai que vai. E a Tânia escreveu aqui, quanto acolhimento para os sentimentos sombrios. Só depois que o embalarmos, como vocês vêm fazendo, é que vai surgir a luz, a humanidade. Obrigada, Tânia, por ter escrito. Gente, teve um pessoal que acho que tentou falar, eu acho, no meio, não sei. Alguém está querendo se colocar, alguém está querendo, sei lá, perguntar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, algum processo. Eu queria fazer um comentário, se fosse possível. Ai, gente, pois venha. Cadê você? Peraí, deixa eu te achar aqui para fixar você na tela. Ok. Em primeiro lugar, eu queria desculpa e mandar um beijinho para a minha prima Paula, talentosa e bela. Meu primo de Portugal. E dizer-vos que aqui está frio e que são 1h11 da manhã. Bem, Oi. Eu queria dizer, ou partilhar convosco este pensamento em relação ao que a Janaína contou do miúdo que estava a partir os tijolos. É uma psicanalista que dedica muito o seu trabalho à infância, que é a minha pai, que diz que, de facto, a criatividade surge quando existe a capacidade de reparação. Quando nós ferimos o objeto, provoca um sentimento de culpa, isto nas crianças. E depois temos... Desculpa, vocês estão ouvindo ou só eu que não estou ouvindo direito?
Pedro, você pode tentar falar um pouquinho mais alto? Tá chegando meio baixinho. Por favor, obrigada, Júlia. Então eu vou tentar falar mais alto. Eu estava a dizer, a Melanie Klein diz que a criatividade surge da capacidade de reparação. Ou seja, quando uma criança fere um objeto, no caso os tijolos da Janaína, não é? Surgem sentimentos de culpa, e a criança tem que ter esta capacidade de reparar, não é? A certa altura terá. E fez-me lembrar isso. Por outro lado, em relação ao que o Caio estava a dizer, eu lembrei-me também, nesta coisa do passivo e do ativo, lembrei-me também das crianças. As crianças, quando brincam, metem um mundo interno no exterior e mostram-nos o que estão a fazer ou o que estão a pensar, por muito estranho que possa surgir ou irreal até por vezes. E não sei se quando crescemos, e devido aos preconceitos e às educações e às heranças culturais, familiares e tudo mais, se não perdemos um bocado da nossa espontaneidade e passamos a ser mais passivos do que ativos. E nesse sentido, talvez os artistas, através de um poema, uma música, uma imagem, de uma escultura, consigam de facto pôr estas coisas mais internas cá fora e de facto ter esta partilha. E quando isso não acontece, as pessoas que são artistas, às vezes os problemas são mais graves e depois precisam de uma análise ou de outro tipo de intervenção. Era só isto que vos queria dizer que tenho gostado muito desta iniciativa, e é a terceira vez e conto estar também na próxima. Um grande abraço para todos e um beijinho especial para a minha prima. Tudo bom. Obrigada, Pedro. Nossa, é muito bom te ouvir, muito bom ouvir você falar das crianças, até porque você, né, tem 2 crianças bem pequenas aí. Você sabe que uma das coisas que eu fiquei com vontade que eu tô com vontade de estar aqui anotadinho para eu pensar para a mesa da semana que vem, que para quem não sabe vai ser com a Maria Homem e o Christian Dunker. Eu fiquei muito pensando que é isso, né? Isso que você falou, a gente que é artista tem algum lugar. Tenho pensado se a gente se torna artista também porque o teatro, a música é um lugar onde a gente pode escoar essas feridas, né? Como você disse, é um lugar onde a gente pode. E o ideal para mim seria que as pessoas todas pudessem escoar de algum jeito. E aí eu tenho uma crença, um romantismo muito grande. Eu acredito muito na psicanálise. Eu fico achando que a psicanálise pode ajudar muito as pessoas, se ela pudesse ser acessível para mais pessoas, né? Se ela não fosse uma coisa muito localizada numa classe social. Mas a pergunta que eu tenho vontade de fazer lá, obrigada pela sua participação, pela sua colocação, mas me fez lembrar dessa pergunta aí, se no fim das contas os artistas, a arte é um lugar para escoar algumas neuroses. A gente escoa ali algumas neuroses, né? Paula, você falando, né, eu lembrei de um texto que às vezes eu uso em aula, do Deleuze e tal, que ele vai caminhando e ele vai chegar numa relação da arte com a medicina, que ele usa a palavra medicina, mas nem sei se a tradução é a melhor possível, assim, mas tem a ver com esse sentido com a arte pertencendo à vida, né? Pertencendo a essa mesma função. Porque que a psicanálise faz, né? Ela não é à toa, tem um texto que eu gosto muito do Lévi-Strauss chamado Eficácia Simbólica, que ele vai comparar o trabalho do psicanalista, obviamente com as devidas, mas em algum lugar, porque ele está acompanhando um parto, um processo de parto numa aldeia em que a mulher ela está é um parto difícil, o bebê não nasce, está em risco ali de morte para o bebê e para a mãe. E o xamã, ele começa a contar uma história para a parturiente. Ele não toca nela, ele não encosta no corpo dela, ele começa a falar. E ele vai contando uma narrativa, e a narrativa é linda, é um texto incrível. Ele vai fabulando a partir de perspectivas assim, de entradas e saídas, subidas. Ele vai descrevendo, desde a hora que a parturiente chegou na cabana para o parto, como abriu a porta, como fechou. Ele vai criando todo um imaginário que tem a ver com uma espécie de teatro interno que ele começa a encenar de fora no corpo da mulher. E aí o Lévi-Strauss escreve essa frase: para que o corpo dela entenda o que precisa ser feito. Para que o corpo entenda o que precisa ser feito sem o toque, sem que o médico, né? Aí dá uma ideia de médico que vai lá e faz pela pessoa. Como o imaginário, como o simbólico, ele atua
em tudo, ele atua no físico, ele atua na nossa capacidade de criar morte e vida no mundo, assim. E eu acho que essa comparação do xamã, ele vai chegar na ideia da psicanálise como esse verbo, como essa possibilidade de um narrar que tem uma ação sobre o corpo, uma ação sobre a vida, que tem uma consequência, né? E, de fato, o corpo entende, o bebê nasce, né? E a mãe sobrevive. Mas ele não toca o corpo dela, assim, pelas imagens, o corpo vai criando espaço, vai entendendo o que precisa ser feito. Então, é a função do mito no viver. E eu acho que, de alguma maneira, a psicanálise ou a arte também é um trabalho sobre o simbólico, também é um trabalho sobre esse... Não é tanto que o corpo da psicanálise não é o corpo da medicina, não é o corpo esse, é o corpo que eles chamam de corpo erógeno. É o corpo dos afetos, é o corpo afetado, é o corpo atravessado, não é o corpo da biologia. É esse corpo que a gente cria nos encontros, que a gente cria nos atravessamentos. E esse é o corpo que a arte trabalha também, né? Porque a gente, tudo bem, a gente faz nossos treinamentos, mas o corpo que a gente quer criar em cena é esse corpo da presença, é esse corpo erótico, erógeno, né? Então, para mim, tem uma relação muito... Quando você fala da necessidade da psicanálise, né? Que todo mundo deveria ter, a gente é tão... A arte é tão merda o lugar que ocupa, é tão elitizado, tão separado, a gente se sente tão inútil, tão desnecessário, se acabar o Teatro do Mundo ninguém vai lembrar, que a gente não consegue mais se reconectar com esse lugar da arte, que para mim é tão necessário quanto a psicanálise, que é tão necessário com todos os espaços, que a espiritualidade também, que a religiosidade vem confina, vem formata, mas que o sentido da espiritualidade também é essa busca de sentido que o Caio falou. Estamos buscando sentido para o nosso viver. Ninguém quer viver a mera vida, quer pagar a conta e ser um consumidor. Ninguém quer ser um algoritmo que é mapeado para comprar mais. De algum jeito, está todo mundo buscando algum tipo de sentido. E é tão vazio, e a gente vive um tempo tão filha da puta, que existem as capturas. De repente a pessoa está capturada pelo ódio, está capturada pelas dicotomias, está capturada porque ela precisa dar algum sentido para essa porra desse viver, assim. E a religião captura, e vem a igreja evangélica e captura, né? Mas todo mundo acreditar, não brutalizar o outro, tem a ver com acreditar que ele também está buscando um sentido. Essa pessoa que a gente às vezes mais, né, não quer, não concorda, algum sentido esse ser humano está buscando. Se a gente consegue, né, profanar no sentido, né, de trazer, devolver para o pertencimento. Tem um texto muito lindo do Agamben que ele fala da profanação, né, que o capitalismo vai e captura tudo. Né? E profanar, o sentido dele é devolver para o uso, é não separar, intocado, porque o capitalismo e a igreja e a religião fez a mesma coisa, separa da vida, separa do vivo. Né? Então, profanar é trazer de volta, é pertencer à vida. Esse texto é maravilhoso. É maravilhoso, esse texto é foda. Ele vai falar do uso diferente do abuso, porque o abuso é o consumo, né? Esse esgotamento. O uso é pertencer à vida, o uso é nosso. E todas essas instâncias, a filosofia, a arte, a psicanálise, a religião, nessa outra perspectiva, a espiritualidade podem ser e deveriam ser esses lugares do sentido, da busca de sentido, de ultrapassar a mera vida e a porra do consumidor que estamos nos tornando, né? Então, contra a ideia da inutilidade da arte, será que a gente, né, consegue convocar esse sentido da arte como a busca de sentido, né? De sair um pouco desse lugar. Eu fico pensando muito que o teatro, pensando no teatro infantil, né? Que eu tenho uma companhia de teatro infantil bastante, assim, que é o lugar onde os pais eles procuram geralmente, salvo exceções, claro, procuram porque assim, eu preciso dar uma atividade para a criança e às vezes gera uma expectativa de meu filho precisa vir aqui e aprender alguma coisa. Então a arte entra num lugar utilitário, porque isso que você está dizendo, isso que você acabou de dizer, para mim é utilitário no sentido não capitalista, é o uso, não o abuso, né? É super importante, mas parece que precisa existir uma mudança de pensamento, uma mudança de compreensão do que é a arte, do que esperar da arte também. Porque também a arte entra muito num lugar, a arte vai me salvar, a arte sabe? Não, para mim é esse o lugar de compartilhamento, de um lugar onde a gente gera campos imagéticos, né? Quando você me conta a história desse xamã, é isso, é criar ampliar a imaginação, né? Tipo, criar lugares onde a gente possa imaginar mais, né? Criar esses espaços. Gente, esse texto
que a Jana trouxe é tipo, eu tava dando um Google de novo, que eu preciso ler esse texto de novo. Leiam A Profanação da Democracia do HB, gente. É incrível esse texto, gente. É maravilhoso, Jana. Você muito bem lembrado desse texto. E a profanação é bem essa palavra mesmo. Assim. É bem profanar o que a gente precisa provocar. Porque, rapidamente, Paula, falando dessa nossa missão enquanto artista, de criar novas narrativas. A arte é a possibilidade, respondendo a sua pergunta de escoar, a arte é a possibilidade de você criar narrativas, de sonhar e de materializar essas narrativas. Porque tudo que se sonha é a psicanálise, é o poder do griot, da oratória, né? da linguagem através da pedagogia, através da fala, através do sonho, e dentro disso a gente vive hoje, né, um estado autocrático de uma milícia evangélica. Então a gente vive isso hoje no Brasil. E aí a Jana me fala muito bem sobre isso. Será que as pessoas que estão lá na Igreja Universal, atentadas pelo Bispo Macedo, elas não querem sentido? Óbvio que elas querem sentido. Elas estão ali para procurar sentido. Elas estão cantando. A fé é uma procura de sentido. Então, não só isso, a Jana usou capturadas, né? Mas eu acho que elas são acolhidas também. Elas se sentem acolhidas, elas se sentem representadas, elas se sentem partícipes, né? As pessoas têm esse desejo. Acolhidas. E o que tem lá, Paula? Música. O que tem lá no final do dia? Música. As pessoas, a grande maioria das pessoas pobres que vivem diariamente a sua lida para trabalham ali 8, 12 horas por dia e vão chegar no culto e vão se deparar com o quê? Com um pastor. E aí a questão qual é o problema disso? É a macropolítica em cima disso, que é o pastor que é ligado à política, ao bispo. Essa é a questão. Esse é o problema. Mas o que tem lá é música. Então, o que tem lá é a arte. Então, entender como a gente vai fazer com que essas pessoas olhem para a gente não com a narrativa, não com o pensamento de que, olha, eles são os pedófilos, os artistas são pedófilos, porque nós estamos abordando a sexualidade, por exemplo, para crianças num país onde a pedofilia prevalece, entendeu? Então, é essa a nossa missão, entendeu? Tete a tete, é uma disputa de aparelho ideológico entre religião e arte. Essa conversa aconteceu muito em todas as mesas, E uma das coisas que eu ouvi as pessoas que participaram dessa mesa falando e que foi trazido é que cabe a gente ficar procurando onde a gente como artista, né? Ou e a gente como esquerda também, né? Essa esquerda aqui que uma das coisas que foi levantada é isso. A gente acha que se a gente falar de novo, a gente tem a pretensão de que se a gente falar 3 vezes a pessoa vai entender. Ela não vai entender, ela não tem obrigação de entender, porque quando ela chega lá na escuta, ela é acolhida, ela tem a sensação de pertencimento. Então, cabe a gente entender como é que a gente faz essa conversa, como é que a gente dialoga com essa pessoa, como é que faz esse diálogo, por onde, como, de que maneira. Enfim, isso foi um assunto levantado e esse ponto de interrogação e esse desejo, né, de conseguir ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa. Uma resposta possível, provocando a arte das pessoas, porque tem uma coisa interessante, a arte é para todos. Todos nós deveríamos ser artistas. A arte, é óbvio que a gente ganha dinheiro com isso por uma questão, ou N questões, a gente capitaliza em cima da arte.
mas artistas somos todos nós. Qualquer um pode ser arte. A arte é democrática. E é levantar essa assim como a filosofia e a psicanálise, como você está, já é um assunto de classe, é uma coisa delicadíssima, mas a arte está em todos nós. Então, todos nós podemos fazer arte e pensar sobre, e desenvolver a autocrítica e o senso crítico que a arte nos permite. Total, Caio, eu tenho pensado muito nisso, assim. Nossa, hoje de manhã eu tive uma super conversa sobre isso com um ex-parceiro meu que fez o primeiro espetáculo que eu fiz desse rolê todo com um documentário, um teatro, que foi o meu ex-marido, o Felipe, e curiosamente ele está em outro país e fazia anos, há muito tempo que a gente não conversava, e hoje de manhã a gente conversou exatamente sobre isso, porque ele não está mais trabalhando diretamente com show, com música, né? Mas ele tem um trabalho com adolescentes, ele é professor de filosofia e para ensino médio, para adolescentes. E o rolê dele é uma coisa nas aulas de criar mesmo uma aula que seja um ritual e ser artista como professor. E a maneira como propõe um exercício, a maneira como dá uma folha em branco para o aluno e fala, isso aqui é uma folha em branco, isso aqui é importante, é o seu gesto, é a sua escrita. Não sou eu que vou enfiar na tua cabeça um pensamento. E produz um trabalho super autoral com os alunos. Eles fazem umas imersões na cidade. E assim, são alunos de escola particular, com grana. Como é que a gente humaniza também esses porra que tem dinheiro, que tem os meios de produção na mão? Não dá pra gente só chamar o cara de retardado, porque ele é rico, porque ele não é. Porque esse cara, ele precisa ser humanizado. Ele também precisa ser humanizado. Encontrar o artístico nele. Eles fazem umas imersões na cidade, né? É isso, ir pra cidade. Tem cara que nunca andou de metrô, assim. Então, como é que nos lugares que a gente ocupa, você proporciona esse sentimento de que se é um artista, de que se pode ser um artista, e não significa no profissionalismo, mas é um gesto, é uma atitude diante do mundo, é uma possibilidade de reconhecer o seu lugar, onde você está nessa pirâmide alucinada, e entender uma dimensão, para mim são as palavras que mais têm, uma dimensão de vínculo e consequência. O seu lugar no mundo tem consequências sobre a vida dos outros. Né? Que formas de vínculo você está produzindo? Seja numa escola particular, seja na periferia, nos trânsitos que você faz, na maneira como você rasga essa cidade, quando você for assumir os lugares de poder, porque você é filho da elite desse país, o que é que você vai fazer com a porra desse lugar? Então, se a gente não fizer esse chamado, que para mim é muito artístico mesmo, assim. E óbvio que o cara pode fazer poesia, mas eu acredito mesmo que um médico, que um advogado, que um professor, esse sentido estético, ético, porque por isso que tem o ético no estético, ele tem que acontecer. E é algum sentido de ritual, né? Ritual nesse, né? Como é que a gente não transforma isso? Eu lembro que eu participei de uma simulação, eu fazia uns trabalhos de atriz, que era a simulação da galera que estava fazendo medicina, né? Medicina, que é uma puta elite, né? E você é ator cobaia. Você fica lá no estágio da galera, fingindo que você tem uma doença, que você tem um problema, os caras treinarem. É uma galerinha de 20 anos. Eu fiz muito isso para ganhar dinheiro. Então, você passa dias lá no estágio da formação, fingindo com uma barriga falsa, e você estuda o seu personagem. Então, minha personagem, ela tá grávida, mas ela não sei o quê, ela tomou um remédio que ela não sabia, tem toda uma coisa. E a tarefa é tipo um game. A tarefa desses médicos é descobrir o que você tem, é meio fazer a pesquisa certa e dar o diagnóstico certo. Cara, você vê uns molequinhos de 20 anos que tem uma vocação. Você vê quando o cara te olha no olho e ele quer saber de você. E ele faz aquele encontro com você. E o menino num jogo de imaginação. Eu lembro de um menino que me marcou muito. Eu falei, puta, esse menino tem uma vocação. Ele é um artista da medicina. Eu tô aqui fingindo, ele tá presente, ele quer saber, ele tá criando. Talvez esse cara perca tudo, porque a merda do capitalismo, da repetição, da quantidade, talvez daqui a 10 anos seja um bosta que dá uma receita, que só quer fazer o rolê dele, que desumaniza o outro completamente. A gente sabe que a tendência é essa. Mas o trampo, o rolê vai ser esse, é humanizar todos os lugares. A política, se os caras fizessem uma porra de uma roda, sei lá, se olhasse no olho, fizessem qualquer merda, uma música, qualquer porra. Um aquecimento corporal. Um aquecimento, roda, mano. Respirar, cantar uma coisa junto, isso tem certeza que já é melhorar. É uma prática. Eu vi um trabalho também, que é um documentário sobre masculinidade, né? Que pega uma galera, assim, que não é artista bacaninha das discussões de gênero, uns caras que estão vivendo a vida e que não estão se perguntando. Fez uma roda com os caras e tinha uma brincadeira de passar o gesto. Sabe passar o gesto? Eu faço aqui, você pega ali e continua. Foi fazendo, e uma hora o gesto era um beijo no rosto. E o que foi acontecendo naquela roda, de passar um beijo no rosto, e assim,
É um ritual que, de repente, os caras... E o cara desabou, no meio do passar uma hora o abraço. O cara desabou de chorar. E aquele grupo inteiro de 50 machos tiveram que olhar para um cara chorando diante de um abraço e falar sobre aquilo, e começar a falar sobre afetos, falar sobre rigidez, falar sobre masculinidade, falar... Mas é uma porra de uma roda que ninguém faz, de olhar para um cara e falar assim, alguém já te abraçou? A gente tem... E a gente acha às vezes cafona. Pô, o ritual é foda. Olhar para o outro é foda. Um pequeno gesto, uma música é foda. E a gente desconsidera que força isso poderia ter, né? Isso poderia ter na sociedade se todos os lugares fossem humanizados e artisticizados, sei lá o quê, né? Cada um a seu jeito, assim. Mas talvez seja a missão, assim, filosofar com as crianças, nas escolas. Porque rolê é escola, né? É foda. A escola não, também é escola aqui, né? Mas a escola de uma forma ampla. Como é que a gente... Esse sentimento, esse sentido para a vida começa muito pequeno, porque é tanto acúmulo de brutalização, né? O cara tá soterrado, esse cara na igreja, esse cara, o bolsominion, os caras estão aqui, assim... socados como consumidor, assim. Como é que a gente sai, né? Como é que a gente sai dessa pobreza espiritual, pobreza humana? E a arte é do caralho nesse sentido, é do caralho, uma música do caralho, um filme, né? Uma conversa tinha que ser arte, tipo Boys, né? Cada homem um artista, você foi falando, eu fiquei pensando, cada homem um artista, cada pessoa um artista, uma conversa tinha que ser uma arquitetura poética, como é que você constrói uma conversa com alguém na rua, num ponto de ônibus, num táxi? Tem que estar esteticamente o encontro. Uma transa no Grindr, uma transa no Tinder. Total. Tem que ser um encontro amoroso, um fim de um relacionamento, um começo, uma amizade, uma reunião de grupo. Como é que essa porra vira, né, ético-estética de novo, né? Tem uma arquitetura do desejo, do encontro. Eu só penso nisso, cara. Só penso nisso ultimamente. Gente, nossa, maravilhoso, Jana. O Wagner está perguntando como que é o nome desse documentário sobre masculinidade. Você cortou seu microfone. Volta. Oxe, eu fechei. O Silêncio dos Homens. Eu vou assistir, também não conheço. Eu também, eu vou anotar aqui. Bonito. E aí, gente, alguém aí se animou? Ai. Falar, ó. A gente tá se encaminhando para o né? fim, porque já são 9h30. Quem vem? Fala o nome. Aqui, eu, Wagner. Wagner, manda ver, Wagner. Primeiramente, eu queria agradecer por essa mesa, por esse momento tão rico. A fala da Janaína, falando do ex-companheiro, me tocou muito, enquanto estudante de geografia que está terminando o curso, mas também artista, né? Eu sempre fico nessa questão, então foi uma delícia ouvir isso. Mas o que eu ia falar vai bem nesse caminho que você estava comentando vocês estavam comentando do como disputar ou não com esse espaço, com essas igrejas. E é interessante, eu não sei qual é o posicionamento político de muita gente aqui, mas eu vejo uma coisa muito comum na esquerda, que é atacar com uma raiva, com um ódio, o fundamentalismo religioso, entendível, porque a gente está vendo o que está acontecendo com esse país por causa do fundamentalismo religioso. Mas é justamente o que o Caio disse, desse espaço que essa mulher, ela vai ficar cuidada, acolhida, dela se sentir representada nesse espaço. E o Emicida falou muito disso na Roda Viva, de que é esse espaço de acolhimento que tem a arte, né? E muito legal isso que vocês falaram da arte, do papel da arte, porque eu penso muito que o que pode mudar, e nem sei se é concorrer, se é disputar com esses lugares que pregam ódio, mas são os centros culturais, né? Tipo, quantos centros culturais na Quebrada podem mobilizar todo um grupo? Numa entrevista do Hot Oreia, eles estavam falando justamente disso, usando o exemplo de BH, que tem o Lá da Favelinha, que é um projeto que mobilizou tanta gente, que ouviram um discurso de uma mulher que falou: antes eu era da igreja, agora eu sou da cultura. Uma vez, eu também já ouvi essa fala de uma mestra do Morro do Querosene, do Grupo Cupuaçu, eu esqueci agora o nome dela, Ana Maria, eu acho, que ela fala, qual que é a religião dela? Daí ela fala, minha religião é cultura, eu vivo pela cultura, né? Então é interessante ver esse espaço. E, na verdade, eu queria falar várias coisas, porque assim, essa conversa, pode mais? Quando a Janaína falou da pintura com tijolo, nossa, essa imagem assim, ó, explodiu minha cabecinha. Eu trabalhei por 4 anos num projeto com crianças de educação não formal, né? Que são as crianças que moram na moradia estudantil da USP, né?
Que daí de noite não tem quem ficar, então enquanto os pais estão na aula, tem esse espaço que é a salinha das crianças. Idades diferentes, tudo junto. E é propor coisas, mas também ouvir elas, prestar atenção no que elas querem fazer, mas mediar bastante, né? Eu percebia, nesse assunto do acolhimento do ódio, que às vezes que você não dava espaço para a criança acolher o ódio, só dava uma bronca e falava que aquilo era errado, a criança depois descontava a raiva, tipo, apazigou, mas dava um tempo, pum, murrão. E às vezes que não, que tipo, tirava a criança da situação, falava, você tá com raiva, né? Tá. Então tá, coloca essa raiva pra fora. E depois falava, vamos entender o que foi essa raiva? Por que você tá sentindo esse ódio? Essas vezes depois vinha a paz, assim, ou minimamente, assim, a paz no espaço, né? Como é interessante isso do acolher o ódio, né? Eu lembro de uma criança que ela tinha muita raiva, muita raiva. E às vezes eu trazia a proposta de vamos correr agora. Daí a gente saía correndo e gritando, assim. E era um jeito, uma solução dela pegar aquela raiva e colocar em algum lugar, né? Enfim, posso falar outros assuntos, mas acho que eu vou encerrar. Tá, mais um só. Que é interessante isso dos espaços que vocês falaram, né? Tipo, eu uso o Twitter desde 2009, entrei e nunca saí. É doido isso, né? Uma rede social que está há mais de 10 anos. E é um espaço péssimo. É um espaço... É um dos piores redes sociais. Tóxico pra caramba. Pra caramba. Alexandrismo, por exemplo, que vocês citaram. Nossa, o tanto aquela mulher perseguida no Twitter de forma tão desnecessária. Que, enfim, passado. Mas, recentemente, acho que a Anitta estava no Billboard Hot 100, né? Pegou Hot 100 na Billboard, sei lá. E daí eu fui conversar assim, pera, mas ela não é a primeira brasileira. A Cel já pegou, Cansei de Ser Sexy já pegou. Depois as fãs de Anitta começaram a me atacar e me xingar muito. E falar que não era esse... Enfim, como é engraçado esse espaço. Mas daí eu sinto que também depende da gente, né? Porque quando eu vejo esse ódio, assim, gratuito, eu respondo com flores. Eu falo, amor, desculpa se então errei isso, não sei o que, não sei o que. E como é interessante, a gente faz a nossa timeline, né? Então, como que constrói esse espaço virtual do carinho, do afeto? Como que a gente se reinventa? Pensando nisso que o Caio falou, que a gente não vai voltar mais. Nós somos ciborgues. Nós somos ciborgues. E saídas, né? Por exemplo, eu no Twitter organizo o bar do Vagrodes, que é um meet que eu jogo na timeline e entram pessoas de lugares diferentes, assim, para conversar. Esse está sendo um jeito que eu estou vendo de criar um espaço de afeto na internet, né? Agora eu me encerro. Muito bom, Lucas. Eu queria... Lucas, eu te chamei de Lucas porque eu vou falar do Lucas, Wagner. Muito bom, Wagner. Obrigada demais que você está aqui e conversando com a gente sobre isso. Me lembrei da fala do Lucas, que é o participante da primeira mesa, onde o Lucas está fazendo um trabalho sobre o que a gente chama de bolsominion. Ele faz um trabalho entrevistando a direita, essa direita ultra mega radical, assim. E esse seu exercício de criar o bar como chama? Bar do Vá, né? Acho que é isso. De se propor a conversar com outras pessoas, porque no fim a gente vive as nossas bolhas e a rede social é mais um lugar onde a gente vive a nossa bolha, a gente vive no mundo imaginário. Então é um lugar de criar para conseguir ouvir o outro também e tentar conversar, né? Que acho que é a coisa mais difícil, sem que o sangue nos olhos, enfim, porque às vezes dá raiva mesmo, é isso, né? É difícil mesmo, mas demais. Olha, o pertencimento em relação foda, porque assim nas comunidades isso é recorrente. A igreja é muito as pessoas das comunidades, elas veem com muito mais pertencimento à igreja do que à biblioteca. Elas se sentem que aquilo é delas, assim. A biblioteca não. Por isso que a gente tem... E essa é uma grande questão. A gente não adianta fazer uma biblioteca numa comunidade se você não vai
criar um diálogo com aquilo e fazer aquelas pessoas se sentirem pertencentes. E isso que você falou de se sentir pertencente, me lembra muito do caso de um colégio no Butantã, o Amorim, que eles começaram a trazer todo mundo da comunidade mesmo. Tipo, tinha um mestre de capoeira e não sabia, e ele começou a dar as aulas dentro do colégio, né? E eles começaram a ver uma relação diferente entre as pessoas, porque os pais foram convidados a participar dos intervalos. E aquilo começou a colocar mais os pais, os avós, na participação daquela escola, que eles começaram a cuidar da escola, e os próprios pais, tios, avós começaram a propor algumas atividades dentro da escola. Então, é muito isso que você fala, né? Tipo, como que as pessoas veem, não, isso é seu, essa estrutura aqui é sua. É muito... Meus filhos estão no Amorim, a minha escola é muito legal. Hum. É massa, é massa. Que legal. Gente, eu acho que estamos na hora de encerrar, apesar de dar um dolor no coração, porque eu estou muito contente com essa conversa. Movimentou muitas águas aqui dentro, né? Para pensar da maneira como eu comecei. Rolaram umas enchentes, rolaram aqui umas coisas bem bacanas. Fico sempre pensando que é um alento nesse momento que a gente está vivendo, poder trocar uma ideia, conversar e poder reunir para falar sobre isso e também para falar sobre outras coisas, né? Porque o mais importante é a gente se encontrar para trocar uma ideia. Quero dizer aqui que a Edinara falou: vivemos alienados a um discurso de felicidade, que é utópico, importantíssimo falar sobre ódio. Obrigada por essa discussão incrível, Edinara. Obrigada a você que estava aqui hoje, valeu. E a Isadora também falando: muito obrigada por esse encontro, muitas reflexões explodindo aqui. Vou precisar sair. Muito obrigada a todos. Beijo, boa noite. Eu quero convidar a todos que estão aqui a conhecer o trabalho da Janaína e a conhecer o trabalho do Caio, caso vocês ainda não conheçam. Espero que um dia todo mundo possa ir ver o show do Caio, possa ver uma peça da Jana pessoalmente também. Agradecer muito a Jana e o Caio. Gente, brigadíssima demais que vocês estavam aqui dividindo esse espaço comigo e trocando essa ideia. E vocês querem se despedir das pessoas? Dizer um tchau, dizer uma boa noite, dizer uma boa vida e força aí para nós, para todos e todas nessa loucura. Vamos, passaremos. Boa noite, gente. Foi riquíssimo. Eu acredito nessa troca incessante nossa. A nossa vida é um eterno aprendizado e a gente, por mais realista, pessimista que eu sou diante da humanidade, eu acredito que ainda vão sobreviver as pessoas que realmente serão afetadas por essa humanização, pela tecnologia que não volta mais, mas com a ancestralidade, com a busca dos rituais, com as buscas. Então, unir a tecnologia aos rituais é que vai produzir esse futuro. Gente, é isso. Obrigada. Obrigadíssima. Eu quero dizer para vocês que eu não posso sair. Eu sou a pessoa que apaga a luz. Então, se vocês quiserem sair, fiquem à vontade. Se quiserem ficar, fiquem. Eu vou ficar aqui até... Eu sou aqui apaga a luz no final. Obrigada. Beijos. Eu gosto das lives, tem o bar, que são quem fecha o bar, né? Quem vai ficando, Exato, quem vai eu sou a ficando. pessoa que fecha o bar. Apesar de não estar bebendo, apesar de parecer, eu não estava bebendo cerveja. Adoraria, mas não estava. Isso é mais cenográfico, essa cerveja aí? Água. Eu aproveito as garrafas, minha gente. Eu jurava que era uma colorada. Ai, mas eu ia amar. É um calor que eu vou abrir uma cerveja daqui a pouco. Ai, queria, não tenho na minha casa hoje. Boa noite, boa noite, gente. Foi muito